Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Boas-vindas todos, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Estudando o Livro dos Espíritos e é com muita alegria que estamos todos juntos novamente hoje por aqui. Nós damos boas-vindas ao Carlos, meu companheiro aqui na apresentação. Congratulamos-nos também com Verônica Lima, que é a nossa intérprete para Libras. Brevemente, a Ariane estará conosco, também compondo com Verônica essa dupla de tradução em Libras. Verônica, ela é do Rio de Janeiro, coordenadora de estudos da doutrina espírita pela CONCEB para grupos de surdos e ouvintes bilíngues, língua portuguesa, escrita e também Libras. Carlos. Muito bem, hoje a nossa saudação fraterna, você que está em casa acompanhando, é uma alegria muito grande estarmos nesse estudo. Hoje nós contamos com a participação da nossa querida Thelma Machado, que é membro da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Ela é delegada em Sergipe da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, da ABRAME, e é facilitadora de estudos e palestrante espírita. Muito bem-vinda, Thelma. Obrigada, boa noite, Cris, boa noite, Carlos, boa noite, Verônica, e a todos. Muito bom. Nós estaremos, caso ele consiga alcançar conexão, também com o nosso companheiro Luiz Cláudio Carvalho. Ele é facilitador do EAD, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e da Federação Espírita do Estado de Rondônia. Luiz Cláudio está com um problema de conexão e nós estamos torcendo para que em breve ele possa estar conosco como facilitador desse estudo. Mas enquanto o Luiz Cláudio, aliás, então chega, eu passo a palavra para o Carlos, para ele já apresentar a primeira pergunta para a nossa querida Thelma. Antes, Cris, vamos agradecer aqui a CONCEB, não é, por essa parceria na interpretação aqui do nosso estudo para Libras, e também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea, Espiritismo Net, Mansão do Caminho, Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora de Luz, Portal da Luz, TV Secal, Seridó Espírita. Vejam aí que nós temos vários companheiros aí, né, vários parceiros na retransmissão. Aí, Cris, é contigo, então, a pergunta. Então, meus amigos, Thelma, vamos para a segunda ordem, os bons espíritos. Hoje falaremos dos bons espíritos, que possamos nos mirar neles, né? Então, iremos avaliar e nos debruçar sobre as questões de 107 a 111. Então, Thelma, no item 107, Allan Kardec apresenta as características dos bons espíritos. Você poderia, Thelma, por gentileza, comentar o que Kardec descreve no primeiro parágrafo deste item? Prazer de novo estar aqui. E só retomando, né, didaticamente, que são as três ordens, né, de espíritos imperfeitos. A primeira, espíritos bons, a segunda e os espíritos puros, né, que há as subdivisões que nós vimos, né, do 10º até o 6º, e agora veremos do 5º até o 4º. Não é isso, Cris? Então, vamos lá. Isso. E Carlos, queridos. Então, Kardec, gostei muito dessa subdivisão da pergunta, porque o item 7 é muito longo, e assim, subdividindo, fica muito bom da gente estudar, de refletir, etc. Como sempre, a FEB fazendo um trabalho primoroso em relação a estudos, né? E Kardec diz logo no primeiro parágrafo o seguinte, eu vou colocar com as palavras do próprio Livro dos Espíritos, depois a gente comenta alguma coisa. Predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem,
Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos imperfeitos. Então, o que é que Kardec explica aqui nesse primeiro parágrafo? Ele coloca já algumas características, né, já adianta aqui desses espíritos, mas verificamos que ele vai em ordem decrescente, né, de adiantamento moral. Por isso que ele traz essa reflexão e esse alerta de que muitas das qualidades, muitas das virtudes não estão ainda concomitantemente nesse tipo de espírito, até porque precisa desenvolver nas demais classes que nós veremos. Desculpe o telefone que está tocando. Muito bem. Nós temos aí na sequência, não é, Thelma e Cris, Kardec dizendo que esses espíritos compreendem Deus e já também entendem a questão do infinito e gozam de uma felicidade dos bons. Então, nós ficamos imaginando o que será isso, não é? É verdade. Felicidade. E ele diz que são felizes pelo bem que fazem, inclusive pelo mal que eles impedem de acontecer. E trabalham, não é, no sentido de ir convencendo aqueles espíritos atrasados a se transformar, não praticar o mal, não é? E ele ainda comenta, Kardec, que o amor que os une eles é fonte de inefável ventura. Então eles não têm a perturbação da inveja, nem dos remorsos. Vejam só, não é? Inveja é tormento voluntário. Exatamente. Porque é perfeitamente evitável, não é? Mas, Exatamente. Às vezes, vem lá de dentro, o indivíduo não consegue segurar ainda quando não aprendeu o autodomínio, não é? E é muito interessante que a gente, às vezes, está assim, e ainda ontem, ou foi hoje, de repente eu perguntei para mim mesmo, mas será que eu estou sentindo inveja? Não é possível isso? Ô, Carlos. Tá vigilante, né, Thelma? Ô, Carlos, você colocou uma coisa assim, muito interessante agora, desse parágrafo aqui, que é o remorso. Porque se a gente olhar bem o remorso é algo extremamente improdutivo. Exato. Porque Kardec convida a quê? Arrependimento, que mais? Expiação, reparação, não é isso? Uhum. Que ele convida, essa tríade aí. Então, quando a gente fica no remorso, somente no remorso, sem a ação da vontade, para você modificar aquilo que precisa ser modificado, eventual erro, e às vezes as pessoas têm a seguinte dúvida. A gente já teve essa dúvida em alguns estudos, Carlos e Cris. Eu queria que vocês me acudissem nisso, para ver se meu pensamento está correto. Às vezes, veja, mas eu não fui legal com alguém, eu fui grosseiro com alguém, ou até eu fiz mal a alguém, eu não tenho como me desculpar com essa pessoa. E eu digo, tem sempre o próximo, para que você possa se desculpar e para que você possa reparar. Ou seja, se você acha que não foi legal com alguém, que foi grosseiro com alguém, e não tem oportunidade de se desculpar com ela, de reparar com ela, faça isso com outras pessoas que surgirão à sua frente. Porque o que vale é o aprendizado. E o aprendizado não é para a gente aplicar só em relação a quem a gente ofendeu. É para evitar que a gente ofenda mais alguém lá na nossa caminhada, né? Isso. Ficar atento a isso. E é muito interessante o que você colocou, né, Thelma? Veja aí, né, Cris? A situação. Às vezes a gente fez alguma coisa, gostaria até de reparar com a pessoa, mas a gente mesmo não se sente preparado ou até a pessoa não está preparada. Porque às vezes você vai conversar com ela e ela briga com você ainda por cima. Não é você tentando encontrar um caminho de entendimento, a pessoa ela não está amadurecida, ela vai brigar. Então, quando a gente comete um engano, inclusive para aprender a paciência. Paciência com a gente mesmo, paciência para com o outro. Não é como a Thelma disse, às vezes você tem que ir exercitando com outros e aguardar a oportunidade que a vida vai dar lá na frente, às vezes, às vezes na própria encarnação, até em outra, não é? Que a gente reencontra, então, a pessoa e vem a oportunidade da reparação, não é?
Quer comentar alguma coisa, Cris? Eu entendo, meus amigos, que a gente entende a culpa, eu entendo que a culpa seria uma grande alavanca para nos tirarmos, né, da posição do erro. Mas a gente não deve estacionar na culpa. E até pegando o gancho, porque eu acho que, como Kardec começa esse parágrafo, até pegando esse gancho, né, ele diz que os espíritos bons, eles compreendem a Deus. Esse verbo compreender a Deus, para mim, denota o sentido de que se submetem à vontade divina, às leis divinas. Com certeza. Então, quem, mais do que Deus, renova a cada dia, né, a confiança que ele deposita em nós? Ele está constantemente nos perdoando, apesar de todos os nossos erros, né? Nos dando chances renovadas de aproximação com ele. Então, eu acho que quando erramos, a gente precisa fazer desse erro uma alavanca para que possamos assumir novamente uma posição de harmonia com as leis divinas. E seguir o exemplo do Pai, né? Que nos perdoa de forma incessante e perene a cada dia. Thelma, eu vou te passar mais aqui para você continuar no exame ainda desse item 107. Tem aqui, nesse parágrafo ainda, tem a característica que ele diz que esses espíritos não têm paixões, não é? Que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, todos eles ainda precisam passar por provas, porque ainda não alcançaram a perfeição, não é? O que mais, Thelma, a gente pode ainda colocar? Nesse restante do item 107, né, ele diz que esses espíritos suscitam bons pensamentos, você já colocou isso, Carlos, muito bem, e aí ele acrescenta uma coisa interessante, que é quando ele diz o seguinte: quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes, não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, como você colocou também, fazendo o bem pelo bem. Essa frase é maravilhosa. Antes de eu passar para o próximo parágrafo, eu preciso falar dessa frase, porque o bem pelo bem significa o valor intrínseco do bem. Isso. Faz lembrar aquela conversa lá, né, que Sócrates esteve com Adimanto, Glauco, etc., do valor da justiça, né? O que você ganha sendo justo? E aí ele diz, mas você não pode esperar alguma coisa para poder ser justo, porque a justiça já tem o seu valor intrínseco, né? Ela vale por ela. E aí está muito bem colocado aqui que é fazer o bem pelo bem, é pelo valor intrínseco do bem, sem desejar nada em troca, porque à medida que você desejar algo em troca, como nos ensina também o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente faz esperando algo em troca, e você recebe aqui na Terra, está pago, né? Então, você não espere nada mais além disso, porque aí seria um pouco de orgulho, de vaidade, você fazer algo, esperar em troca e quando não vem, de alguma forma ficar aborrecido. Porque a gente precisa aprender, aqui eu vou parodiar Aristóteles, de que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita. Então, para que a gente evolua, a gente tem que exercitar o tempo inteiro esses bons sentimentos, esses bons valores. E ele vai, a questão vai e traz, a 107, né, diz o seguinte: a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Isso. Nos tempos da superstição e de ignorância foram considerados divindades benfazejas. Então, a gente, às vezes, depende da linha religiosa que você segue. Quando a gente é católica, eu fui católica, tenho um imenso carinho e respeito pela Igreja Católica, a gente dizia assim, nossos anjos da guarda, né? Aí, quando a gente passa a ser espírita e compreende a doutrina espírita, a gente já dá a nomenclatura de espíritos protetores, né? Espíritos benfazejos, mas significa a mesma coisa, são aqueles espíritos maravilhosos, que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos trazem para os trilhos quando a gente sai, que nos intuem e que nos inspiram. Então, cada vez que a gente estuda, que a gente, principalmente, concretiza esses estudos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz, a gente faz essa telementação com esses espíritos evoluídos e assim a gente também recebe do alto, né, essa intuição, essa inspiração. Muito bom. Tem uma pergunta interessante aqui, Thelma e Carlos, nos comentários, e eu acho bacana porque
aqueles que estudam conosco estão criando, né, o hábito de fazerem correlações com estudos anteriores. E é muito bacana, porque a gente vai dando seguimento aí à estrutura do estudo, né? A Fernanda Oliveira pergunta o seguinte: os espíritos que habitam um planeta de regeneração, porque falávamos da escala espírita, né, e dos diversos mundos habitados, passamos por esse assunto de forma genérica, porque a gente, como diz o Carlos, não nos apressemos, a gente vai retomar esse assunto mais lá na frente. Esses espíritos que habitam o planeta de regeneração seriam os da segunda ordem, justamente os espíritos bons, sobre os quais a gente está tratando hoje, Thelma e Carlos? Muito interessante essa pergunta, né, Thelma? Muito interessante. Eu acho que teve uma parecida, não foi, Carlos, na passada, que a gente... Na aula passada, que a gente colocou o seguinte, tem também o da primeira ordem, só que em muito menor quantidade, porque lembre-se que ainda é de regeneração, e pela característica desse tipo de mundo, o bem prevalece, a bondade prevalece, não está dito que só tem bondade, só tem o bem, ela prevalece. Então, ainda encontramos espíritos imperfeitos em mundo de regeneração, só que em quantidades bem menores. E possivelmente, Carlos e Cris, não estão ainda lá na 10ª, né, classe, nem na 9ª, nem na 8ª. Pode estar ali na 6ª, né, aquela zona cinzenta que já está indo para o patamar de espírito bom, porque a gente aprendeu também que há várias características ali, né, nessa linha limítrofe entre uma ordem e outra ordem, mas o que caracteriza é que predominam os espíritos bondosos, assim, a larga margem no mundo de regeneração. Aí quando está em plena regeneração, né? No começo, como nós estamos agora... Perfeito, agora em plena regeneração a gente pode dizer assim... parecido com expiação e provas, né, nesse início. Carlos, você colocou uma coisa muito boa agora. Em plena regeneração, a gente poderia então dizer que teremos os espíritos bondosos lá, né? Em plena, somos bondosos. Aí, Thelma, segundo coloca, não é, ali no capítulo 3 do Evangelho, que a gente ainda vai, né, isso a gente estuda mais para frente, essa coisa toda, mas, falando nisso, gente, fique atento, às vezes que nós vamos começar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo nas quintas, não é? Todas as quintas, a partir de outubro, hein? Então, ali, Thelma, diz que no mundo de regeneração, a expiação não é tão pungente como no mundo, não é, de expiação e provas, mas há ainda expiação. E os espíritos são mais dóceis às provas e tudo mais, não é? Mas ainda existe o mal no planeta. Exato. O predomínio do bem só vai acontecer no mundo feliz. Feliz, exatamente. Então, a gente não poderia dizer que seriam todos espíritos de segunda ordem, como você colocou. Eles estarão, sim, presentes, naturalmente, mas ainda haverá espíritos, não é, que estarão passando ainda pela expiação, ainda por essas necessidades, apesar de não ter essas expiações tão difíceis, tão pungentes como na expiação e provas, não é? Até porque a palavra regeneração, né, já dá a entender. Se você precisa regenerar, porque tem coisas ainda que precisam ser aprimoradas. Então, como muito bom. Colocando agora, anteriormente... Fernanda, acompanha aí que esse assunto vai voltar mais à frente, tá? Isso. Isso aí, muito bom. O que tem agora, Cris? Vamos para 108, por aí? Vamos. No final, né, Carlos, ainda da 107, Kardec informa que os bons espíritos podem ser divididos em 4 grupos principais, né? E no item 108, e aí sim a gente entra no 108, ele apresenta a 5ª classe, a dos espíritos benévolos. Thelma, de novo, qual é a característica, quais são as características dos espíritos benévolos, desses espíritos? Então, é a 5ª, né, que vai 5ª, 4ª, 3ª, 2ª. Os benévolos, segundo eles estão muito bem caracterizados também no Livro dos Espíritos, é colocado que a sua qualidade dominante é a bondade. Né? A bondade, gostam de prestar serviços aos homens e de protegê-los, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Aí a gente retorna ali aquelas 2 asas de Emmanuel do capítulo 4, né, do pensamento
vida. A bondade que ignora é como o rio, né, que sacia a sede, mas não ensina o caminho, né? E a inteligência que não ama é como o poste, né, que mostra o caminho, mas que não sacia a sede. Daí porque ele precisa ainda desenvolver essa parte intelectual e também a moral, porque, como foi colocado anteriormente, mesmo no mundo de regeneração, não temos somente espíritos bons, temos prevalência. Então, aqui ainda precisa evoluir bastante. E nossa evolução, na verdade, ela é constante, porque nós somos eternos. Então, se nós somos eternos, naturalmente que o nosso aperfeiçoamento também é eterno. Como o Cris gosta muito da palavra, é inexorável e constante, né, Cris? Inexorável e constante. O aperfeiçoamento. Então, daí o nome, benévolos, né? Porque são bondosos, de fato, e precisam unir a essa bondade a intelectualidade também, porque com o conhecimento, com a sabedoria, a gente pode até direcionar melhor também a bondade, né? Muitas vezes fazer escolhas, etc. Utilizar melhor o livre-arbítrio. Muito bem. Bom, a gente tem, depois, Kardec, no item 109, vai colocar a quarta classe, os espíritos sábios, não é? Cris, comenta um pouquinho para nós aí sobre esses espíritos sábios. Os espíritos sábios, eles distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos, né? Preocupam-se ao contrário menos do com outro, né? Isso, exatamente. Isso. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, isso é interessante, porque isso vai caracterizar a sabedoria, né? Só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade. Então, não é aquela ciência que se associa com o egoísmo, né? E que digamos assim, congelada, estagnada em um olhar único, né? Centralizado no indivíduo que sabe, né? É aquela ciência que preza pela sabedoria. Só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. É muito interessante, porque quando Kardec, e ele tinha, né, condição e estatura moral para falar sobre isso, porque ele também era um homem do saber, ele também era um cientista, e uma das teclas, né, digamos assim, que Kardec mais frisava era justamente a necessidade dessa ausência do olhar egoísta, do olhar centralizado em si mesmo, do cientista, para que ele pudesse se deparar com a verdade, né? com a verdade e com as evidências. E Kardec sublinhava isso com muito vigor, né? Que a ciência, ela, para se aproximar da verdade, ela precisava se distanciar do orgulho e do egoísmo. Ele puxava muito a orelha dos seus contemporâneos, né? Naquela Paris do século XIX, fulcro do saber, né? Então, é muito interessante que os espíritos sábios, eles se articulam, eles se movimentam muito bem dentro desse saber, dentro da estrutura do conhecimento, né? Tendo bastante avantajada, bastante evoluída essa faceta do intelectual, mas também não se dissociam, não se afastam das questões morais. Tudo bem. Thelma, quer comentar alguma coisa? Salvo engano, foi Paulo que disse que a ciência incha, mas o amor edifica, né? Salvo engano, foi ele que disse isso. Então, a ciência, de fato, é muito... Na realidade, também, a ciência, ela, além de ser extremamente relevante, que seria do mundo, né, sem a ciência, ela vai se separar da filosofia, né, bem depois. Antigamente era tudo filosofia, tanto é que os cientistas de antigamente, lá atrás, da antiguidade, eram filósofos, né, na matemática e várias coisas. Mas ela é um talento, Carlos e Cris. A ciência é um talento, ela vem da sabedoria, o poder é um talento. Então, por exemplo,
Fleming, quando descobre a penicilina, isso é fantástico. Olha só a inteligência, esse talento aí, esse serviço da humanidade. E o poder de observação. Exatamente, ver lá os fungos, né, Carlos, ali, você vai ver a cultura lá que morreu quando o fungo se aproximou. E quando você vê um Morton, por exemplo, que descobre a anestesia, gente, isso é um talento. O poder também, se bem utilizado, poder, dinheiro, isso tudo, eles são neutros. Somos nós que direcionamos para o bem ou para o mal. Então, o poder é um talento. Foi através dele que Constantino traz o Édito de Milão, né, que faz com que Roma deixe de perseguir as religiões. Então, esses espíritos sábios, eles são muito importantes em todas as épocas da humanidade. E quando você une, Carlos fez uma observação aí dessa diferenciação das duas questões, você percebe que quando você une, aí você atinge um grau mais próximo da completude, que é o caminho de todos nós, né? Muitas vezes uma asa não... Que vai ser a seguinte classe, né? Exato. Mas antes dessa seguinte classe que ele apresenta, eu queria fazer uma pergunta que a Andréia Henriques apresentou aqui, não é, Cris? Ela diz assim, olha, Thelma, Divaldo e Chico seriam espíritos de segunda classe que reencarnaram para realizar uma missão de progresso? Pode classificar dessa forma? Ela quer dizer segunda classe, eu acho que ela quer dizer segunda ordem, né? Não é, porque aí a ordem vai se dividir nessas classes aqui, de bons e sábios. Segunda ordem. Seria de segunda ordem. Segunda ordem. Bem, eu considero que sim, pelas características, puro a gente viu que só Jesus, né, passou por aqui. Isso. Então, eu classifico, sim, como de segunda ordem, de Divaldo e Chico. Acho que foi bem colocado, né, por ela. Tem uma questão, Carlos e Thelma, logo na sequência, que eu acho que tem gancho com o que a gente está falando da questão da evolução do espírito, tanto na área intelectual quanto na área moral. O Ricardo Mendes, ele coloca assim, pela descrição da evolução nas classes, pode-se afirmar que, primeiramente, devemos evoluir moralmente do que cientificamente, e aí ele coloca conhecimento entre parênteses, né? Então, isso acontece, quer dizer, primeiro o espírito evolui moralmente para depois evoluir no conhecimento. Como é que se dá isso aí? Nem sempre, muitas vezes é do conhecimento... Às vezes o conhecimento auxilia a pessoa a uma evolução moral, entendeu? Não necessariamente, primeiro eu vou evoluir moralmente. Às vezes é através de... Muita gente, por exemplo, tem assim, ideias erradas, ou não vou chamar de errada, não, eu gosto mais de me referir a equívocos, né, que todos nós cometemos, sobre determinadas situações, sobre determinados fatos, sobre determinadas coisas. E quando vai adquirindo conhecimento pertinente, a pessoa vai se modificando ao longo dessa caminhada de busca dessa sabedoria. E com ela você acaba escolhendo melhor, decidindo melhor, agindo melhor e fazendo com que a sua moralidade vá se desenvolvendo. Mas eu não entendo, sabe, Carlos e Cris, que isso seja algo estanque, não, mas normalmente eu acho que o conhecimento ele ajuda bastante a desenvolver também a moralidade. E vice-versa, muitas vezes a pessoa tem uma moralidade desenvolvida em detrimento do conhecimento, e a gente conhece muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, de cultura, etc., e que tem um desenvolvimento moral assim, maravilhoso e tudo, e que pode buscar também o conhecimento. Sabe, não há essa separação, essa ordem rígida. Não sei se vocês concordam. Eu me lembro Carlos, aqui... quero te ouvir. Eu lembro mais à frente, nós vamos ter uma questão do Livro dos Espíritos, eu não lembro o número agora, mas que Kardec, os Espíritos respondem a Kardec, que o desenvolvimento intelectual ajuda no desenvolvimento moral pela compreensão do bem e do mal, das consequências do bem e do mal.
e que o indivíduo acaba, inclusive por raciocínio, tomando decisão pelo bem, porque compreende as consequências de fazer o mal, não é? Pois é. Ô, Carlos, nosso exemplo, a gente quando estuda a doutrina espírita, a gente melhora tanto, né, como pessoa e moralmente, através dos conhecimentos espíritas, né? Eu acho que é um exemplo disso. Né? E tem uma coisa, Carlos e Thelma, que sempre me estimulou muito, me estimula até hoje. Quando a gente estuda Livro dos Espíritos, e quando a gente estuda especificamente escala espírita e evolução do espírito, a gente chega à conclusão que no estágio de espírito puro, né, o espírito já atingiu o seu ápice de moralidade. Mas eu me fiz essa pergunta. E aí, para? Não, não para. Porque o aprendizado ele vai ser perene e eterno no âmbito intelectual. Então, assim, não dá para sentir preguiça, porque a gente vai estar aprendendo sempre e evoluindo sempre. Mesmo já tendo se atingido o ápice da moralidade, essa vertente intelectual ela vai ser sempre um desafio à frente para o espírito em progresso evolutivo. Então, o lado do conhecimento, o lado da intelectualidade, não tem fim, é eterno, como os espíritos são, né? Isso. O conhecimento posso fazer uma observação, Carlos? Sim, Thelma, por favor. Veja, e tem outra coisa, para você ser sábio também, você precisa unir esse conhecimento à humildade, né? Porque um conhecimento sem ser unido à humildade torna a pessoa soberba. E um sábio que não é humilde, na verdade, ele não é sábio, porque sem essa característica básica... Aí a gente traz um exemplo aqui, e eu gosto muito de trazer esse exemplo dele, porque ele está lá, né, como precursor do cristianismo, que é Sócrates, que quando os amigos foram perguntar ao oráculo de Delfos quem era o homem mais inteligente de Atenas, o oráculo de Delfos respondeu que era Sócrates. E aí eles foram conversar com Sócrates. Sócrates, nós perguntamos ao oráculo de Delfos quem era o homem mais inteligente de Atenas. E ele respondeu que era você. Aí Sócrates olhou para ele e disse o seguinte: deve ser eu mesmo, porque talvez eu seja o único que sabe que nada sabe. Então, não era pela sabedoria, mas pela humildade, não é? Exatamente, pela humildade. E olha, Thelma, você faz a gente pensar no seguinte, eu também já meditei sobre esse assunto algumas vezes, pensando o que acontece com o espírito que que é bondoso, e está aqui encarnado, faz o bem para todo mundo, não é? E toda a oportunidade que tem de auxilia o semelhante. Então, naturalmente, quando desencarnar, vai ser muito bem acolhido no mundo espiritual. Vai estar bem recebido, mas não significa que ele vai ao topo do desenvolvimento, porque precisa também desenvolver os aspectos da intelectualidade, não é isso? Então, as duas coisas são necessárias, com equilíbrio e muita perseverança. Então, o que a gente nota, não é que não dá para que a gente compare o indivíduo que é bondoso, ele é superior ao indivíduo que tem a intelectualidade desenvolvida. Porque se o indivíduo tem a intelectualidade desenvolvida, ainda que não tenha aquela característica de bondade, mas ele trabalha com o conhecimento que ele tem para benefício da humanidade, ele está fazendo o papel dele, está cumprindo muito bem, não está justificando, inclusive, a existência que ele tem. Então, não dá para julgar de forma nenhuma. O que interessa aqui, me parece, nós fazemos a nossa própria análise. Isso. Né? E foi comentado ainda há pouco, o quanto o Espiritismo nos ajuda, foi você que falou, não foi, Thelma? O quanto o Espiritismo nos ajuda a compreender as coisas e entender o avançar, não é? A necessidade de seguir avançando. Muito bem. Alguma coisa a mais, gente? Tem alguma outra pergunta por aqui, não tem? Do pessoal? Os médicos espirituais, tem aqui da Cris Cunha, perguntando ainda sobre os espíritos sábios, né? Porque a gente daqui a pouco vai pular para os espíritos de sabedoria. Os espíritos sábios, médicos espirituais, se encaixam como espíritos sábios? É para responder?
Por favor, Thelma. Uhum. Veja, os médicos espirituais eles podem se situar em diversas classes de espíritos bondosos. Ela está se referindo a médicos que ajudam, supõe, né? Eles podem estar na 5ª classe, eles podem estar na 4ª classe, podem estar na 3ª classe, podem estar como espírito bondoso, como sábios, como de sabedoria. Vai depender, se ele já une a sabedoria, o saber, como o Carlos disse anteriormente, o conhecimento com a evolução moral, evidentemente que ele já vai estar como espírito de sabedoria. Se não está nesse patamar ainda, ele está como espírito sábio. Então, ele pode estar em uma das classes da 2ª ordem, não necessariamente em uma classe só, porque é difícil você situar alguém, colocar alguém dentro do armário de uma classe. Não pode, Sim. né? Você tem que deixar aberto. Então, pode estar em várias dessas. Essa já é a 2ª Eu ordem. acho, diga, Carlos. Sim, vou aproveitar para fazer uma propagandazinha aqui, porque perguntaram o horário do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Às 20 horas, não é? E aí nós vamos fazer como o Livro dos Espíritos. Vai ter também um grupo do Telegram, vamos ter perguntas e respostas, bem no estilo que a gente está fazendo do Livro dos Espíritos, viu, gente? É tranquilo, vocês vão receber a informação. Quem já está no grupo do Telegram vai poder, não é, ali receber informação por ali, mas acompanhe também que a gente vai estar divulgando aí pelas redes sociais o início da atividade para acompanhar, como vocês estão acompanhando aqui pelas redes sociais, né, da FEB e os parceiros que estão retransmitindo, tá bem? Há um comentário aqui de Cláudia Dans. Podemos entender que aperfeiçoamento moral e intelectual são concomitantes? Não são concomitantes, né? Justamente essa a diferença que a gente viu aqui. Um espírito que está entre os benévolos desenvolve mais o aspecto moral, né? Mais de bondade. O espírito que é considerado sábio, mais o aspecto intelectual. Mas aí, Thelma, vamos agora. Os espíritos de sabedoria, fala um pouquinho sobre eles. Já comentamos alguma coisa, mas... Isso, eles estão caracterizados na questão 110 do Livro dos Espíritos, né? Uhum. Na tradução da FEB, de Guilom, eles são chamados de espíritos de sabedoria. Quem tem a da LAC, que é a tradução de Herculano, ele chama de espíritos prudentes, só para situar, certo? Então, a gente está ainda aqui. Então, os de sabedoria, as qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Aí, veja bem, como está bem definido aqui, diz o seguinte: sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. É claro que conhecimento ilimitado dificilmente se vai ter. O espírito puro vai ter conhecimento ilimitado e ainda se coloca assim. Não conhecimento ilimitado comparado com o conhecimento de Deus, evidentemente, que Deus é único. Quando diz aqui ilimitado, é do ponto de vista assim, de querer pontuar, como Jesus pontuava nas parábolas, né, Carlos e Cris? Quando coloca, por exemplo, na parábola do semeador, a 30, 60 e 100, que nenhum campo da Palestina rendia tanto. Ele quis pontuar ali a necessidade de a gente evoluir. Então, tem amplos conhecimentos, mas não ilimitados, mas tem, sim, e tem o desenvolvimento moral, assim, muito evidente também. Nesse tipo de espírito aqui, são duas asas bem desenvolvidas. Daí porque já são chamadas de espírito de sabedoria. Porque a sabedoria denota você unir conhecimento com sentimento, né? A caridade como amor em ação. Então, isso aí já é uma prova de sabedoria. Então, daí porque esses espíritos estão no patamar mais elevado. E quando a gente fala assim, em sabedoria, em conhecimento, e a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, exatamente nessa ordem, né, como Herculano Pires também explica, a ciência porque investiga. Kardec investigou muito, né, e outros também investigaram, Bosano, Lombroso, todos esses que foram espíritas, o Wallace e tudo. Depois, esse conhecimento vai ter que ser refletido. Quais as consequências morais, né, desse conhecimento? De que forma isso vai trazer a modificação, a autotransformação,
a gente vai para o campo do cogito, do cogitado, refletir, tudo isso, você vai para a filosofia. E quando você reflete sobre os conhecimentos que você adquire, e os conhecimentos espíritas, não tem como você não ir para a questão lá, a primeira do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que está comandando isso tudo. E aí vem o aspecto religioso. E quanto a isso, é muito interessante falar isso, porque Pitágoras, que é conhecidíssimo, né, filósofo grego, lá do século 6 a.C., que ele nasceu, ele atribui-se a ele, Carlos e Cris, a invenção da palavra filosofia. E olha só que lição de humildade ele nos dá. Ele diz o seguinte: os historiadores narram que um determinado monarca, né, solicitou a Pitágoras que ele demonstrasse seu saber, certo? E aí ele respondeu o seguinte, ele respondeu que não era sábio, que ele era amigo da sabedoria. Lindo isso, né? E filosofia é isso, né? Filos, amigo, vem do grego, né? E Sofia é o estudo, né? A origem de tudo isso, que produz a sabedoria, a Sofia, que se traduz como sabedoria ou conhecimento. Então, a filosofia é amigo da sabedoria. Ele disse, não, eu não sou sábio, eu sou amigo da sabedoria. Uma lição para todos nós, né? Esses gigantes continuam... Os primeiros filósofos, né? Exato. Por isso que a gente tem sempre que olhar para eles, né? Porque as lições dele... Não por acaso, né, que Sócrates e Platão estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí. Muito bem. Cris? Serão referências eternas. A gente pode pular, então, agora para os espíritos superiores, né? Já para tem a segunda uma classe? pergunta da Rosângela aqui. Nós já fizemos, acho que não, né? Sim. Não. Formula ela, Carlos, por gentileza. A Rosângela está dizendo que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo fala do mandamento maior. Pergunto, será que quando amarmos, aqui remeto também ao conhecimento de si mesmo, questão 919, a nós mesmos, não é amarmos a nós mesmos, conseguiremos chegar à segunda ordem? Carlos, só um momentinho que eu vou aqui ligar, que está me avisando que a bateria está acabando. Só um instantinho, vamos mudar de posição rapidinho. Vamos conversando enquanto isso. Vamos conversando. Aqui, Rosângela, são passos que a gente dá, está bem? Quando você cita, não é o entendimento do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a si mesmo, não é? Amar o próximo como a si mesmo, isso é fundamental. É realmente a regra básica, que está junto com a regra áurea, que é faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. E isso implica, lógico, no esforço do autoconhecimento, que está na questão 919. Todo esse conjunto, mas não apenas compreendido no campo intelectual, mas esse conjunto com reflexos na nossa vida, nas nossas relações com o semelhante, na nossa transformação interior. Isso nos levará a alcançar, com certeza, a segunda ordem. E depois, inclusive, também a primeira no futuro. Quanto tempo vai levar isso para cada um de nós? Depende de cada um de nós. Não há... Deus, se diz que Deus não tem pressa, ele vive a eternidade, ele não tem pressa. Tem uma literatura, Carlos e Thelma, muito interessante, lembrando a Rosângela e até convidando a ela para mergulhar nessa literatura de Joana de Ângeles, né, na sua série psicológica, mas tem 2 livros que eu destaco, que é Plenitude, que precedeu O Homem Integral. E aí a mentora Joana de Ângeles vai deixar de uma forma muito clara, muito lúcida, patente, que o exercício do amor ele só é possível quando o homem atinge essa plenitude. Porque enquanto ele apresenta demandas, ele não sabe amar ainda de forma plena, porque ele ainda está precisando se nutrir da atenção alheia, né? Reafirmar, se solidificar, se sentir forte. Esse sentimento de filiação divina
ainda não está plenamente vivificado dentro dele. Então, é muito difícil uma pessoa que não se ama praticar o amor para com o outro, porque ele está em um processo ainda muito intenso de instabilidade. Nós vamos perceber que todos aqueles que amam profundamente e que têm a condição do socorro, que têm a condição do acolhimento, são pessoas que já se amam, que já encontraram em si mesmas essa integralidade, né, que Joana de Ângeles apresenta de uma forma tão bonita. E é interessante perceber isso, né? Que é meio que como naquele apelo que a aeromoça faz quando a gente embarca numa aeronave. E se houver uma despressurização da cabine, coloque primeiro em você a máscara, para que você tenha condição de inalar o oxigênio para que você possa salvar quem está ao seu lado. Então, é aquela coisa de você primeiro se estruturar para depois exercitar o amor em relação ao seu mais próximo. Muito bem, Cris. Pode falar. Cris, interessante que isso vai realmente em harmonia com o mandamento de Jesus, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que Carlos comentava mesmo? Isso, é? Isso. Foi, porque o si mesmo, se você se ama, você vai compreender o que lhe magoa, o que lhe fere, o que lhe deixa triste. E aí você vai, então, sublimar o egoísmo, para também não magoar e não entristecer aquele que está lá. Também o seu irmão, né? Cris e Thelma, antes de ir para os espíritos superiores, só um comentário que são duas questões colocadas que já estão encaminhadas. Letícia Cardoso, nesse caso, só vamos nos tornar espíritos puros quando atingirmos o ápice da moral, intelectual, espiritual? Corretíssimo. Fez uma boa síntese, não é? E também a Márcia Jane disse assim, entendo que a moral e o conhecimento se completam, andam juntos, ou estou errada? Se completam sim, agora andar juntos nem sempre. Deveriam, né, Carlos? Deveriam, mas nem sempre. Às vezes desenvolve mais o aspecto intelectual, às vezes mais o moral, e com o tempo vai alcançando o equilíbrio, viu? Isso. Aí, Márcia, o equilíbrio vem com o tempo. O equilíbrio é que vai dar essa condição de chegar nessas categorias superiores, tá bem? Ótimo. Então, agora, Cris, vamos lá. Vamos lá, eu estava rindo aqui porque eu estava pensando, às vezes o nosso voo, pelo menos o meu, é de banda, né? É que nem eu estou sentada aqui, eu tô mal quebrazinha aqui e ali, né, Cris? É como o Siri anda de lado, né? Anda para o lado. Isso mesmo. Com as equidizes dos crustáceos, né? Mudando, com mudas ali, só que a nossa muda são as várias encarnações. Exatamente. Thelma, vamos lá, vamos para os espíritos puros da segunda ordem. Da segunda classe. Superiores, né? Superiores. Espíritos puros. Eu tô mirando lá na frente. Ela já está, viu, o Carlos, ela está muito mais adiantada do que nós. Isso, está com pressa de chegar. Os espíritos superiores, meus amigos, da segunda classe. Thelma, nos fale das características. Todo prazer. Na questão 111 do Livro dos Espíritos, diz assim, olhem só, reúnem a ciência, certo? A sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, né? Digna, elevada, frequentemente sublime. Sua benevolência, sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. E aí ele também tem essa explicação que eu achei assim, sabe, Carlos e Cris, muito interessante quando ele coloca assim, comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para compreendê-la. Mas, olha a advertência, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade, ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. E mais essa informação, quando por exceção encarnam na Terra,
é para cumprir sua missão de progresso e não nos oferecem e então nos oferecem um tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Nossa, é muito bonito isso, viu? E eles ainda vêm aqui, né? Porque querem nos elevar até o Pai. Sem ânimo de curiosidade, nós poderíamos citar alguns, não é? Só para a gente ter uma ideia. Vamos lá, gente. Vamos lembrar de Albert Schweitzer, por exemplo, ainda jovem, com uma promessa de carreira brilhante, né, no campo da medicina. Ele simplesmente termina o curso e vai para a África, se dedicar aos mais necessitados e se ilumina. Não é um espírito superior? Com certeza. Vamos lá, mais algum exemplo, só para, né, o pessoal vai estar em casa pensando de quem que você se lembra que realmente mereceria essa classificação de espírito superior. Olha, vou dizer, eu considero Leon Denis também. Leon Denis. Muito eu bem. Considero, porque ele foi fantástico, ele foi, assim, ele era autodidata, né, Carlos e Cris, e ele foi muito importante na época em que o espiritismo enfrentava o materialismo e o positivismo. Crasso, né, na Europa, no resto do mundo também, Denis ali com a sua sabedoria, a sua competência, a sua humildade e tudo, ele soube como explicar a doutrina espírita, ele levou uma vida, assim, linda, sabe? Uma vida de amor, de sabedoria. O maior filósofo do espiritismo, não é? Junto com Allan Kardec. Consolidador, né, da doutrina. Consolidador mesmo da doutrina. Maravilhoso. Quem mais? Lembra de algum, Cris? Ou de alguma? Eu sou as mulheres, Madre Teresa de Calcutá, exatamente. Não é não, gente? Falar nesse âmbito da religiosidade, né? A gente não pode se esquecer de Francisco de Assis, né? Isso aí. Ele trouxe toda uma vocação renovada, toda uma proposta desse religare em humildade, em essência, né? Então eu não posso me esquecer de Francisco de Assis. E olha, Joana d'Arc, claro, que analfabeta, olha só o que ela realizou, não é? Sim. Naquela condição. Era Judas, não é? Finalizando o compromisso e reintegrando no colégio apostólico, como a gente fala, né, de Jesus. É uma coisa impressionante. Mas tem mais. Tem a irmã Dulce. Acho que Teresa d'Ávila também, né? Teresa d'Ávila. São Vicente de Paulo, maravilhoso, com aquela simplicidade dele. Nós temos o Cura d'Arms, né? Vianney. Sim. Temos vários aqui que a gente pode citar como espíritos que estiveram... Gandhi. Do Oriente, Gandhi. É isso mesmo. Né? Carlos, Cris. Não há dúvida de que esses foram espíritos superiores entre nós, não é? E Chico Xavier. Eu também. Dúvida. Cá para nós, não é, gente? Sim. Não tem dúvida. Chico era mesmo, de fato. Né? Nós temos esses vários exemplos. O que isso significa? Que é possível para nós? É possível. É possível para todos. Todos chegaremos, mais cedo ou mais tarde. Agora, se nos acomodamos, não é? Nós não avançamos. Mas vamos, então, agora ficar com mais desejo de crescer ainda, ver os espíritos puros. Ô, Carlos, só uma observação pequenininha, já que você instigou a gente aí a crescer, evoluir. Vamos nos mirar em Paulo, que no início ele dizia o seguinte: por que eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero? Isso. E na mesma vida, lá na frente, ele diz o quê? Já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Vive em mim. Então, vamos nos mirar, que é possível. E sobre Paulo, até nesse mote, né, que estamos comentando, eu me lembro de algo que me estimula também muito. Paulo, da forma como ele se apresentava no início, Saulo, né, e a gente está falando do mesmo espírito na mesma encarnação. Saulo não foi uma aposta equivocada do Cristo. Jesus já sabia do potencial de Paulo. Ele que não sabia do seu próprio potencial. Então, muitas vezes, nós estamos Saulo na nossa vida. E Jesus continua apostando em nós, sabendo das nossas potencialidades. A gente é que não se acredita. E aí, quando ele resolve dar a guinada, né, quando as escamas lhe caem dos olhos, ele se torna Paulo. Então, a aposta de Jesus foi certeira.
ele era, né, o grande E arauto do evangelho, né? Ele foi o grande propagador. E Cris, e aí ele vai fazer depois o que a Thelma disse. Mais tarde ele já não é mais Paulo, ele não é mais Saulo, que ele já tinha deixado, e não é nem Paulo mais. No momento em que ele renuncia a si mesmo, quando ele diz, já não sou eu quem vive, já não vive mais a personalidade transitória que chamava Saulo ou Paulo. O que vive em mim é o Cristo. Então, e aí ele demonstra... dentro da proposta da lei divina. Exatamente. E é nesse momento que ele vai nos demonstrar a unidade, porque ele ganha a noção de unidade, né? Quando ele fala depois naquela epístola da unidade, do corpo, né? É muito interessante. Ele já está no seu ápice de maturidade total, né? Espiritual. Permanecer a fé, a esperança e o amor, isso aí é demais. É maravilhoso, né? O ódio e a caridade. Olha, nós temos aqui da Cláudia Abreu, se está escrito que Deus é inteligência e causa primeira de todas as coisas, o que exatamente querem dizer com amar a Deus sobre todas as coisas? É amar a inteligência acima de tudo? É amar, ou amar estudo? Não sei se conseguimos entender bem a pergunta. Você quer comentar, Thelma? Mas Deus é amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar tudo, amar a natureza, amar o próximo, amar o inimigo, amar o universo, né? Porque a gente tem que pensar em uma cosmosociologia espírita, como diz Herculano. É amar tudo e a todos, entendeu? Isso. Olha, o Tassiro, nosso companheiro Tassiro, vai estar aqui conosco novamente, logo. Ele comenta que Kardec é um espírito superior também, não é? Claro, sim, com certeza. Isso. E aqui, olha, Cris, tem uma do Ricardo aí. Ricardo, deixa eu me achar ele aqui. Ricardo Mendes. Isso. Será que tem como reunir a ciência e a sabedoria e não ser bondoso? É uma equação que não fecha muito, né? Não fecha muito bem, não é? Não fecha muito. Assim... Sim. Concordo. Porque se chega à sabedoria, não é? O indivíduo ele já tem aquela tendência, não é, para o bem. Então, a característica do bem acaba se manifestando na bondade. E o indivíduo trabalhará com a ciência no sentido do benefício do próximo, né? Da comunidade, da sociedade. Isso é ser bondoso. Exercita as virtudes, né? Sim. Thelma e Carlos, me ocorreu aqui um exemplo, né, para a gente resgatar nessa questão apresentada, uma característica dos espíritos de sabedoria, que a gente está falando dos espíritos que têm essa inclinação mais para o intelectual e mais para o científico. Quando houve, né, no início, a eclosão, né, na doutrina espírita, no processo de codificação da doutrina, o espiritismo experimental, os espíritos que estavam envolvidos com essa revelação, digamos assim, os médicos do espaço, eles eram extremamente importantes nos processos de ectoplasmia, por exemplo, nos processos de materialização. Para que esses fenômenos acontecessem, precisava existir do outro lado, na outra dimensão da vida, ou no lado imaterial da vida, espíritos com essa competência científica, intelectual, para que os fenômenos acontecessem. Então, esses espíritos de sabedoria, nesse momento e em tantos outros momentos, até hoje existem muitas reuniões sérias de cura, de materialização, onde esses espíritos de sabedoria cumprem um papel fundamental, né? Então, a gente tem aí nesse exemplo o verdadeiro exercício com sucesso, associando entendimento, domínio intelectual e bondade, né? Olha, a Verônica lembrou que nós temos também Bezerra de Menezes como espírito superior, claro, não é? Sim. Muito bem. Aqui, Natan Melo, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, Joana d'Arc liderou exércitos, dizimando vidas em nome do cristianismo. Teve mérito de um espírito evoluído? Vamos lá, Natan, eu recomendaria a leitura de Joana d'Arc, de Leon Denis. Leon Denis.
para entender de fato qual foi o papel dessa mulher. Ela nunca tirou a vida de ninguém. Nunca. Tá bem? Nós olhamos as coisas e entendemos conforme a nossa ótica, conforme aquilo que nos parece, mas o fato pode ser muito diferente. O que ela estava fazendo era trazendo de volta a condição de nacionalidade, de nação para o povo francês, para preparar a vinda do Consolador prometido através, não é, de Kardec, que reencarnaria na França. Então, é um trabalho imenso que ela realizou e depois foi traída. Quando ela coroou o rei, o próprio rei depois, né, vão traí-la e entregá-la para a Igreja Católica na época que eram os ingleses, né, que acabaram levando ela à fogueira. E mais tarde a igreja mesma vai recuperar toda a história e vai canonizar a Joana d'Arc. Então, é uma contradição histórica daquele momento e que nos evidencia que nós nos enganamos muitas vezes. E me perdoe aí, Natan Melo, não é, mas não é assim como, não é, você colocou, ela não, de forma nenhuma, ela liderou realmente o exército na tentativa de que o povo francês, depois daquela guerra, era uma guerra que durava 100 anos. A nacionalidade francesa estava praticamente quase anulada, e depois do que ela fez, foi se recuperando. Então, ela teve um grande mérito naquele momento, e vale a pena ler o livro Joana d'Arc, eu repito agora, de Leon Denis. Ali nós entendemos de fato qual foi a missão desse espírito, tá bem? Bom, vamos lá, Cris, agora sim para os nossos queridos espíritos. Vamos lá, espíritos superiores, né, da segunda classe, Thelma já estava comentando sobre ele, e agora vamos para os espíritos puros, né? Questão 112. Quais são as características gerais, Thelma, dos espíritos que primeiro dizer que classe única, né? Classe única. Classe única, só eles, entendeu? Então, a questão 113, né? Representa com as seguintes características: percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Mas aí ele traz, sabe, Cris e Carlos, mais algumas explicações, dizendo o seguinte: gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é hedonista, não, que a gente estudou hedonismo lá para cá, que era prazer e tudo. Essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. E, por fim, ele explica o seguinte: são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam suas missões. Missões. Vem aqui missões, né? Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São, às vezes, designados pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Então, vejam, ele atingiu todos os graus possíveis de elevação de conhecimento, de sabedoria, de bondade, de amor e tudo isso. Desmaterializados, precisando vir aqui, eles vêm em missão, então, são características muito marcantes, né, desses espíritos puros que nós temos aqui. E a gente vai chegar lá, né, porque, como diz a Amélia Rodrigues, no seu livro Primícias do Reino, ela diz: renascer para resgatar, recomeçar para acertar, repetir para aprender. Nós chegaremos a espíritos puros. Achei interessante, Thelma, que ele diz que, nas características gerais, nenhuma influência da matéria.
Da matéria, exatamente. Já não são mais, inclusive que se tem contato com a matéria não lhes causa nenhuma influência. Aqui nós nos lembramos, né, de Jesus. Com certeza. Esse é o exemplo do espírito puro que nós tivemos, não é? E aí a gente se lembra daquele momento que está registrado em Mateus, no capítulo 4, e Lucas também, que é a tentação de Jesus no deserto. Que lá está colocado como um fato, que foi uma interpretação ao longo do tempo, mas que evidentemente aquilo é uma parábola. Porque Jesus não tinha mais como ter influência da matéria. Então nada poderia tentá-lo, não é? E com Carlos Torres Pastorino, nós vamos entender que o Satanás é o inimigo, não é? O diabo é o provocador. O que é o inimigo? O que é o que provoca a gente? O que é a antítese do espírito? É a matéria, o apego à matéria. Então, não tinha como Jesus ser tentado. Aquilo é uma parábola que vai representar a evolução que Jesus já tinha feito e que ele vai ensinar para os discípulos. Não é? Dizendo que nós precisamos passar por todas aquelas provas para nos tornarmos como esses colocados aqui, os espíritos puros, que se tornam senhores dos outros espíritos, no sentido de que todos os demais espíritos obedecem. Tanto é que Jesus, quando chegava e dizia para o espírito impuro que estava prejudicando, obsidiando, o espírito não tinha como não sair, porque havia uma autoridade moral inapelável. Exatamente, Carlos, é muito bom, Carlos, você ter colocado isso, essa explicação do Pastorino, porque não tinha como Satanás ter, como você é colocado lá, ter qualquer tipo de autoridade para estabelecer aquele diálogo com Jesus, não tinha como. Jesus realmente é uma parábola, né? Foi uma parábola. E se me permitem, tem uma passagem aqui que mostra o quanto o Cristo, o seu grau de pureza é assim, inquestionável, que até em alguns filósofos a gente encontra isso. Por exemplo, os professores italianos, Reale e Antiseri, um deles já morreu, mas eles são professores de filosofia da Universidade de Pádua. E ele diz o seguinte, olha que lindo, eles apontam que, segundo Spinoza, que Spinoza não põe Cristo no mesmo plano dos profetas que editaram leis em nome de Deus para obter obediência. Com efeito, diz Spinoza, devemos pensar que Cristo entendeu as coisas de modo verdadeiro e adequado, porque Cristo não foi um profeta, mas muito mais a própria boca de Deus. E certamente, acrescenta o filósofo, a partir do fato de que Deus se revelou diretamente a Cristo e à sua mente, e não como aos profetas, através de palavras ou imagem, nada mais devemos entender senão que Cristo entendeu revelação segundo a verdade, ou seja, teve entendimento dela. Isso é lindo, né? É maravilhoso. Isso é muito lindo. Então, Cris, tem uma última perguntinha aí que a Rosângela é a última que a gente vai atender para fechar. Rosângela, deixa eu pegar aqui. Rosângela Carvalho, qual a estrutura perispiritual dos espíritos puros? Essa estrutura é diferente dos espíritos bons? Carlos, Thelma. Olha, aí, Thelma, a gente vai lembrar, não é o que Kardec coloca, que o espírito, para ter contato com o planeta, ele vai formar o seu perispírito dos fluidos, do fluido cósmico que compõe esse planeta. E que o espírito, quanto mais evoluído, mais sutil é o fluido que ele atrai. Então, a estrutura está nessa diferença. Se o espírito ele é bondoso, é um espírito superior ainda, ele vai atrair certos tipos de fluidos entre os mais purificados. Mas o espírito puro atrai fluidos ainda mais purificados. Então, a estrutura perispiritual desse espírito puro é tão sutil que chega a confundir com o próprio espírito. É o que Kardec nos coloca, não é? Nós não estamos falando nenhuma novidade, Kardec comenta isso. E está bem, Rosângela, assim? Então, Thelma, suas palavras finais para a gente fechar, por gentileza. Que ótimas explicações, que bom ouvir vocês, viu? A gente sempre aprende. As minhas palavras finais, eu vou pegar uma ocorrência de um
grande guerreiro da humanidade, que Joana, no livro Nascente de Bênçãos, diz que ele veio para espalhar a cultura grega, né? Fazer da cultura pelo mundo, porque Paulo viria depois e precisaria espalhar o evangelho. Isso é lindo, como Deus planeja tudo, não é, Carlos? Tudo certinho. Tudo certinho, quer dizer, ele vem, ele globalizou, né, espalhou toda essa cultura grega, que é Alexandre, né, Alexandre Magno, e dizem alguns historiadores que em uma certa ocasião ele estava para dominar uma cidade, e os generais chegaram para ele, assim, no monte, assim, disse: Alexandre, já está tudo pronto, assim que surgir a oportunidade, a gente vai e a gente conquista a cidade. E Alexandre se virou para ele e diz: Alexandre não espera oportunidades, Alexandre faz oportunidade. Então, muitas vezes, Deus nos dá inúmeras oportunidades, nos dá o talento. Porque na parábola dos talentos não teve ninguém que ficou sem talento. Distribuiu conforme a capacidade. Mas não fale em servo que não teve talento. Então, Deus sempre nos dá um talento, 2 talentos, 5 talentos. Ou seja, nós sempre temos oportunidade. Veja que nós não precisamos nem criar, Ele nos dá. Imagine quando nós começarmos a não somente esperar as oportunidades, como também a criar a partir das aptidões que Deus já nos dá e das potencialidades. Então, para que a gente possa evoluir e chegar a espírito puro. Muito bem. Cris? Muito bom. Hoje eu estou mirando no espírito puro, né? E até para a gente fechar com talvez uma palavra de consolação, porque estamos precisando de consolo, eu me lembro agora da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na introdução do livro, quando Humberto de Campos nos dá notícias que no primeiro quartel do século XIV, no último quartel do século XIV, Jesus, espírito puro, reúne uma pleiade de espíritos puros também, né, para orquestrarem um planejamento estratégico em favor da Terra. Então, Jesus se aproxima do planeta, faz uma reunião no espaço com outros espíritos puros para tomarem decisões efetivas que beneficiariam o planeta. E é nessa reunião que Ismael é convocado para assumir a liderança da Pátria do Cruzeiro. E nesse processo, né, nesse processo de ocupação de amor, Jesus traz um recado que precisa ecoar nos nossos corações. Ele diz que ele, o Cristo, estaria eternamente vinculado ao Brasil, né? Jesus eternamente vinculado ao Brasil. Então, me lembrando de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, me lembrando de Bittencourt Sampaio, né, que é outro espírito superior, considero outro espírito superior. Com certeza. Jesus está no leme, meus amigos. Então, não vamos perder a esperança, né? Vamos louvar a vida, louvar até os desafios, os testemunhos, né? Para seguirmos sempre adiante, tendo a certeza que Jesus está no leme. Muito bem. Nós queremos deixar um abraço muito fraterno e carinhoso para o Luiz Cláudio, que não conseguiu conexão para estar conosco hoje. Sentimos a falta dele aqui. E a semana que vem nós vamos iniciar o estudo da progressão dos espíritos, com as perguntas 114 e 119, e que vai ter a continuidade na outra semana. Pedimos, por favor, leiam antes, levantem as suas dúvidas, façam as suas anotações. Thelma, muito obrigado. Nossos agradecimentos às nossas intérpretes, Ariane e Verônica. E até a semana que vem, para você que está em casa, o nosso abraço muito carinhoso. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo
é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.